Olá a todos, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos ao ADEC TV e mais um podcast aqui do ADEC. Pessoal, hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Gilberto. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Carol, a todos. Professor Joás. Estamos aí. Estamos aí, né? De novo. Paz do Senhor, professor. E um convidado especial, o pastor Anderson. Seja bem-vindo, pastor Anderson. Muito obrigado a todos vocês do ADEC TV, telespectadores. Que honra retornar a esta igreja. Pastor, a honra é nossa receber o senhor aqui. O senhor é pastor na primeira igreja Batista, Nova Jerusalém, em Rio das Ostras, no estado do Rio. E hoje nós vamos falar um pouquinho de um projeto, né? Que o senhor tem lá no Rio, um projeto bem... Como que eu posso dizer? É um projeto muito gratificante e um projeto que ajuda muitas famílias. Verdade. O senhor é pastor de família também, né? Assim, o senhor lida com famílias sim. há algum tempo? Desde 1997 nós somos líderes do Casados para Sempre e ministramos também na área da família e de casais. Mas hoje, apesar que está vinculado, nós vamos falar do projeto ao qual o senhor cuida. Como que chama lá, pastor? Nós somos gestores, somos gestor de uma comunidade terapêutica. Eu sou terapeuta dessa comunidade também, que ajuda jovens com problema de álcool e outras drogas. Ela está situada na cidade de Itaboraí, Rio de Janeiro, e é a comunidade terapêutica Amar e Servir. E, pastor, lá vocês é só para homens? Sim. Nós acolhemos homens de 18 a 59 anos de idade. Com 55 anos, ele passa por uma avaliação semanal para ver se ele está elegível, se encontra apto a permanecer, né? Porque aí já passando dos 59 já é idoso, né? Então nós só trabalhamos com jovens de 18 e homens até 59 anos. Quando surgiu esse trabalho, por que o senhor quis fazer esse trabalho? Foi direcionado para esse trabalho? Tem algum motivo? No ano de 1992, eu esbarrei com as drogas, começando com álcool, indo para inalante, né? E depois eu conheci um período curto a maconha e cheguei a me tornar dependente de múltiplas drogas, inclusive a cocaína. E no ano de 1994, quando eu já estava numa situação muito difícil, já tendo perdido o trabalho, a família praticamente, né? Porque eu vivia indo de um lado para o outro, para casa de parente, porque acaba que o uso abusivo da droga te envolve em outras situações, e eu comecei a me envolver com pequenos furtos dentro da minha própria casa, da minha mãe, parentes, e cometi outros furtos, e acabou que minha vida quase que foi destruída por conta das drogas, né? Eu até falo isso em alguns testemunhos, eu trago marcas nas minhas mãos de 27 pontos que eu tomei num momento de abstinência, quando eu quebrei 4 janelas com um soco. E ali um policial militar, que era capitão do 7º Batalhão de Alcântara, na cidade de São Gonçalo, que era pastor da Casa da Bênção, ele orou por mim, e mesmo eu contido por diversos policiais, eu estava muito agressivo e fui levado ao hospital. E daquele dia em diante eu percebi que alguma coisa mudou na minha vida, porque aquele pastor orou por mim e logo em seguida, encurtando, né, porque é um testemunho muito grande, eu tive um encontro com Cristo, e desde então tem 29 anos que eu sirvo a Deus. Naquele primeiro momento eu fiquei livre das drogas, e quando eu completei cerca de 6 meses eu disse que dedicaria a minha vida a ajudar outras pessoas a encontrarem também um caminho da recuperação. E então, nesses 29 anos, eu dediquei a minha vida em gratidão a esse Deus maravilhoso que me deu a oportunidade de construir uma família, um lar. Hoje eu tenho uma esposa maravilhosa que vocês conheceram.
A Jane tem 26 anos de casado, 2 filhas hoje, uma com 25, uma com 24 anos, missionárias da Jocum, jovens com uma missão. E toda a nossa família hoje serve a Jesus com o propósito de amar o próximo. E hoje, para mim, não é apenas uma profissão fazer o trabalho de terapeuta numa comunidade terapêutica. É uma missão que Deus me confiou, né? Então eu sou grato a Deus por Ele ter feito essa obra na minha vida. E eu faço isso por gratidão. Gratidão ao nosso Deus. Ver o pastor Anderson falar assim, a gente sabe qual a dificuldade das famílias, de quem é dependente de alguma coisa. Mas realmente, para a gente ter 100% da empatia, parece que a gente tem que ter vivido aquilo, né? Eu só consigo ajudar na essência uma pessoa se eu tiver passado por essas experiências muito parecidas. E eu sei que vocês já foram visitar lá a comunidade, não já? Já estivemos lá. Eu já tive algumas vezes, né, o pastor, a última foi com o pastor Gilberto. Fomos levar alguém lá que infelizmente não ficou, né? Não. Infelizmente é um caso mais grave, mas a comunidade é assim, a gente já chega, a gente já percebe um ambiente diferente, né? Só de chegar no lugar, porque a gente sabe só de chegar que Deus está ali, né? O problema de dependências como essas aí, todo o estrago que causa, né, e toda a complexidade que envolve, né, esse assunto, esse tipo de problema de saúde, né, com toda essa complexidade, a gente sabe que há uma doença que ela é também espiritual, né, e assim, as trevas se aproveitam para encarcerar mais ainda, para viciar mais ainda, né, quem já está enfrentando esse tipo de situação. E um lugar onde há pessoas de Deus dispostas a cuidar de outras pessoas, né, a gente percebe que Deus está ali naquele lugar, né? E aí por isso que a gente vê as curas que acontecem, né, de pessoas que passam pelo tratamento ali. Só acontecem essas curas, não é só por causa da terapia, eu tenho certeza disso. É por causa da mão de Deus que está ali. Tem todo um processo. Trabalhando Sim. todo o processo, né? As drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, é uma ferramenta também do inimigo, né? Para matar, roubar, destruir pessoas, famílias, sonhos. Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Anderson um tempo atrás, até mesmo por uma ponte criada pelo pastor Anacleto. Quero até agradecer ao pastor Anacleto por isso. E foi exatamente por uma das frentes que a igreja atua. Nós entendemos que a igreja precisa atuar em diversas frentes. Uma frente é o espiritual, outra frente, nós passamos na escola dominical de ser um EBD, né? Uma outra frente é o moral, que se diz respeito ao moral, ao caráter, e uma outra frente é o social. E quando a igreja atua nessa área social, a gente depara com diversos problemas. São muitas famílias destruídas, muitos pais sofrendo e filhos envolvidos em drogas. A gente vê isso constantemente em presídios, em recuperandos na PAC, em diversos lugares. Então a igreja tem essa frente assim bem presente, bem atuante. Então quando a gente encontra situações assim que precisa do espiritual, mas também precisa de ferramentas que trabalha o comportamento humano, aí a gente atua em parceria com essas clínicas. Foi exatamente aí que eu conheci o pastor Anderson. O índice que consegue recuperar, as pessoas conseguem seguir firme e nunca mais mexer, é grande ou não? Muitos não conseguem ficar porque a fase da abstinência é muito difícil. Antes de nós respondermos essa pergunta, precisamos entender o que é dependência química. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, classifica a dependência química como uma doença. Sim. Desde 1964. Então, ela é uma doença, sim, ponto. Como qualquer outra doença que precisa de tratamento. Mas ela é uma doença progressiva, potencialmente fatal
e segundo a OMS, crônica, incurável. Não tem cura, tem tratamento. Só que a OMS olha para o indivíduo como um ser biológico. Sim. Mas o ser humano, ele é composto de corpo, alma e espírito. É uma tríade. Então, olhar para o homem só como um ser biológico, né, e não como um ser também que tem uma alma e um espírito, emoções, então é também dizer que Deus não teria poder para curar uma doença, não só com a dependência química, mas como qualquer outra doença crônica ou incurável. Porém, hoje a OMS já diz que ela não é só uma doença biopsicossocial, ela é uma doença comportamental e espiritual. Então, quando nós, como comunidade terapêutica acolhedora, o típico, o simples, que está dentro da norma da RDC 29 da Anvisa, como comunidade acolhedora, olha para esse indivíduo, nós temos um olhar holístico, ou seja, essa palavra holístico vem de holos, do grego, um olhar do homem como um todo. Então, nós oferecemos um tratamento, né, integral, que vai olhar para esse indivíduo com o problema da droga de forma integral, olhando para o indivíduo que tem corpo, alma e espírito. Vai trabalhar as três. Exatamente. Então, nossa proposta, né, como comunidade terapêutica acolhedora, é oportunizar a esse indivíduo, a esse acolhido, né, a esse adicto, né, a esse dependente de uma substância, seja qual ela for, essas ferramentas, né, de tratamento, desde a terapia cognitiva comportamental, TRE, terapia racional emotiva, PNL, programação neurolinguística, 12 passos, né, que nós utilizamos, livros, né, de grupos anônimos como o Só por Hoje, o Livro Azul dos Narcóticos Anônimos, a Bíblia Despertar da Sociedade Bíblica, que é os 12 passos do NA, né, adaptados à Bíblia. Um programa também chamado Celebrando a Recuperação, da Igreja de Sarovac, do Rick Warren, que já existe há mais de 35 anos, que nós também somos líderes de Celebrando a Recuperação. Então, tudo isso são ferramentas, tá? Mas se o poder de Deus não intervir com a vontade daquela pessoa de querer mudança, porque no fim sempre vai ser uma escolha. Sempre. Né? Então, todos são livres para fazer suas escolhas, mas serão escravos de suas consequências. Freud, o pai da psicanálise, ele diz: qual é a responsabilidade na desordem que você se queixa? Então, esse desejo de realmente dar o primeiro passo em querer mudar e aceitar a ajuda já é fundamental para a recuperação da dependência química. Já é um grande passo. Já é o maior passo, é o primeiro e mais importante passo. Tem que estar muito envolvido com a pessoa assim, eu quero. Olha só o que diz o passo 1 do AA e do NA. Admitimos a nossa impotência diante do nosso vício ou compulsividade, maus hábitos e que a minha vida ficou fora de controle. Admitimos nossa impotência. Minha vida está fora de controle. Então eu estou dizendo, eu sozinho não consigo. Eu preciso de ajuda. E quando a pessoa aceita essa ajuda, nós declaramos, raramente vimos fracassar quem cuidadosamente seguiu o caminho. E que caminho é esse? Nós apontamos para Cristo. Lá o nosso poder superior é nomeado, é Jesus. Então nós apontamos o caminho. Eu, pastor Gilberto, esse podcast aqui é uma placa, que de repente para alguém que está assistindo agora, o nosso telespectador, que tem um familiar, ou ele mesmo é dependente de alguma substância, pode encontrar essa placa sinalizando, né, um novo caminho para ele conseguir sair do caminho das drogas. Então o primeiro passo e o mais difícil então é a própria pessoa, porque às vezes ela fala que quer e realmente no fundo ela não quer, ela tem que querer, eu não aguento mais, e admitir, né, que eu preciso de ajuda. Isso é muito difícil porque quando a pessoa está usando o entorpecente, seja qual ele for, ele passa por 3 estágios: negação, vitimismo e transferência de culpa. Primeiro ele nega, não, a qualquer momento eu posso parar. Não sou viciado. Não sou viciado em droga. Não, eu não preciso de ajuda. E aí ele se vitima também, né? Está dentro da característica da personalidade adicta. Vitimar-se
Não, mas, poxa, ninguém se importa comigo. Eu estou passando por essa situação porque ninguém me ama mais. E na verdade, a culpa é sua. Ou a culpa é essa situação que aconteceu, esse trauma, esse problema, essa perda. Isso corrobora, né, para que a pessoa conheça a droga e se torne dependente dela. Mas não pode ser uma justificativa para negar ajuda e que precisa de ajuda. Eu moro em frente à praça, bem em frente, então eu levo meu cachorro ali 2 vezes por dia. E teve uma manhã, há poucos dias, que tinha um jovem, ele estava sentado no banco, tinha uma senhora sentada do lado dele, não sei se era a avó, a mãe. Jovem mesmo, um rapaz que você olha assim, com aparência, pelo menos aparentava ser um rapaz assim, bem visto, bonito, muito jovem. E essa mulher chorava e falava assim, eu não entendo, eu já fiz de tudo, lá em casa tem comida, você tem cama, eu te dei um celular novo, você tem roupa limpa, mas você não quer, você quer mais dinheiro, eu não vou te dar o que eu te dei ontem, você já consumiu tudo em crack essa noite. E ela falava alto e ele falava assim, eu só comecei a orar ali por aquela senhora, por aquele jovem, né, e ele falava assim, olha, ela tá passando, tá ouvindo. Aí a senhora falou assim, deixa ouvir, as pessoas precisam ouvir. Olha o desespero de uma mãe, né? Tantas mães estão assim, Carol. Você não imagina quantas mães nós ouvimos com esse lamento. Eu orei, mas eu me senti impotente naquele momento. Nós acompanhamos uma família bem recente, o pastor Anderson sabe isso também, o Joás sabe, porque a gente levou esse jovem até a clínica. Mas o primeiro passo, o pastor Anderson já falou, a pessoa precisa querer. Ele precisa se disponibilizar em querer ajuda. Não adianta a gente pegar a força ou levar, isso só funciona de forma compulsiva. Ou involuntária. Né? Ou involuntária. Aí quando não tem jeito mesmo, aí a justiça determina. Isso. E mesmo assim precisa ter a assinatura da família, é um processo longo. Porque muitos, eu acredito assim, que com o tempo, pastor Anderson, Joás, eles nem voltam mais para casa. Não. Eles ficam fora de si. Fora de si. Não comem, né? Não. Esse rapaz que eu estou te falando, ele passou por 4 clínicas. 4? A família quer, mas ele mesmo não quer. E hoje está numa situação complicadíssima. E corre o risco de ou sumir, ou morrer, ou voltar para o sistema prisional. Isso é muito complicado, então precisa querer ajuda. Então por isso que o primeiro passo é a pessoa querer. Eu quero até falar, Carol, me disponibilizar, a igreja na verdade, né? A igreja está de portas abertas para quem quiser ajuda. De repente alguém vai ver esse podcast, pastor. Sim, né? Com certeza. Vai estar assistindo e está numa situação complicadíssima. Vamos pôr as informações. Eu estou à disposição. Né? A igreja tem o telefone da igreja, tem o WhatsApp da igreja, pode chamar, pode conversar e a gente faz esse primeiro contato, a gente acompanha essas famílias assim, né? E a gente vê o que pode ser feito, se é um encaminhamento, se é uma ajuda, se é um psicólogo, se é um psiquiatra. Então a gente está aí, a igreja está aí para fazer esse trabalho, tá? Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD.
Olá, estamos de volta aqui no podcast do ADEC TV. A gente, no primeiro bloco, conversamos com o pastor Anderson, que está aqui também, né? O pastor Gilberto e o professor Joás já saíram. Sobre dependência química, o trabalho que o senhor realiza, né, pastor? Sim. Lá no Rio de Janeiro. E a gente falou que no segundo bloco a gente ia ter uma surpresa, né? Falar mais um pouquinho lá da comunidade terapêutica que o senhor coordena. Mas a surpresa pode falar, o senhor pode apresentar? Muito bem. Como nós já estamos aqui em Caratinga, né, há alguns anos, vindo atender a igreja, a Assembleia de Deus de Caratinga, estivemos na APAC, no presídio, palestrando no tiro de guerra, a convite também da assistente social, Alessandra, Rosinei, participando do projeto lá no fórum aqui, né, da comarca de Caratinga. Fica também registrada aqui a nossa consideração e respeito à Vossa Excelência, o juiz Dr. Consuelo, e também a Vossa Excelência, o Dr. Juiz Jorge, da 2ª Vara Criminal, que nos convidou também para termos uma participação numa audiência onde inclusive estavam agressores e familiares para falar sobre um problema também que está relacionado ao uso e abuso de substâncias psicoativas, que é a violência doméstica e a violência contra a criança. Então, falar um pouquinho dessa pessoa que é caratinguense, é isso? Acertei? Assim, emocionante. Ele chegou lá na nossa comunidade terapêutica no dia 8 de dezembro de 2022, num estado realmente deplorável, cadavérico, subhumano. E ver esse caratinguense aqui, tão conhecido de todos aqui da cidade, querido pelos profissionais da área da saúde, porque eu estive com ele hoje, visitando seus empregadores, seus colegas de trabalho, no local onde ele atuou aqui desde 2006 como agente de saúde, o Fernando Canário, e vê-lo hoje participando desse podcast conosco, participando do culto ontem aqui na ADEC Central aqui de Caratinga, e vendo que é possível, como aconteceu comigo, vendo isso acontecendo na vida do Fernando também, se recuperando e hoje nos auxiliando lá, junto com a equipe de trabalho como auxiliar de monitor, fez o seu curso de conselheiro em dependência química, fez o curso de monitor para comunidades terapêuticas e hoje é um braço nosso lá, um amigo, um companheiro que se tornou, e hoje, contra fatos não há argumento, né, Danilo? Verdade, pastor. O Fernando, como nós temos um modelo de tratamento, né, que fazemos de 4 em 4 meses um teste toxicológico, o Fernando fez o seu 2º teste e vai completar agora dia 9 meses de tratamento com o teste toxicológico, dando negativo em todas as substâncias psicoativas. E poder saber que o Fernando, daqui a pouquinho, está voltando para a sua cidade, para o seu trabalho, para a sua vida, e poder seguir em frente, porque a vida está aqui fora, como comunidade terapêutica, como terapeuta dele e amigo. Eu fico muito feliz em ver isso acontecendo na sua vida. Então, vou até apresentar para o pessoal de casa o Fernando Canário, mais Sim, conhecido Fernando. aqui em Caratinga, né, Fernando? Sim, Paz do Senhor, a paz do Senhor. bem-vindo. Obrigado. É um prazer recebê-lo aqui. Isso é bom. Ao nosso irmão Danilo. Sou eu, Danilo. Bem-vindo, Danilo. Obrigado, Paz do Carol. Senhor. Paz do Senhor. E por que, Fernando, por que o Danilo está aqui? Antes de tudo, a fala do pastor Anderson eu acho ela muito interessante, porque a gente tem que ser grato, né? Então existe uma frase muito que seria interessante dizer ela agora, nesse momento que eu aprendi. Eu agradeço muito o que devo, porque eu sei que eu devo muito mais do que agradeço, né? Então eu tenho que agradecer seu pastor, também a comunidade, né, que me recebeu, e a pessoa do Danilo, né, do pastor Gilberto também, Eliseu, e outros amigos também que contribuíram para que eu fosse para a comunidade terapêutica, né? É isso que eu tenho que dizer, agradecer o pastor. E Danilo, ele te procurou quando o Fernando, ele estava com dependência química há muito tempo, há muitos anos?
A nossa história, né, com o Fernando é a seguinte. Eu conheço o Fernando há muitos anos e conheço que ele era um rapaz que frequentava a igreja, né, e desviou dos caminhos do Senhor. E daí para cá o Fernando começou a ficar com um comportamento diferente. A gente percebia que não estava certo, que tinha alguma coisa de errado com a vida do Fernando em relação ao uso de entorpecentes e outras drogas, né? Certo dia, após o culto, ele passou aqui na porta da igreja e eu parei, eu olhei ele passando, ele não me cumprimentou. Ele estava igual um zumbi, né, Fernando? Sim. Sim. Todo desconfigurado, né? Todo feio, mal arrumado. Aí eu falei assim, não, ele não pode continuar assim não. E aquilo tocou no meu coração e eu pedindo a Deus uma oportunidade de encontrar com o Fernando e conversar com o Fernando. E aí Deus foi colocando foi realizando esse desejo. Certo dia ele chegou lá na minha loja e me pediu uma ajuda, e aí foi o ponto onde nós começamos a construir esse relacionamento. E daí apresentei ele para o pastor Gilberto, né? O pastor antes a gente já conhecia, sabia que ele tinha esse trabalho lá, né? Não sabia que era um trabalho de excelência igual mas a gente sabia que ele trabalhava. E daí a gente foi construindo esse relacionamento, o pastor, né, sempre falando com o Fernando, e um dia o Fernando decidiu tomar a decisão de ir para a clínica, né? O pastor teve um contato com ele, inclusive numa hora que ele estava indo numa boca, né? E o pastor abordou ele e ele falou que ia mesmo. O pastor falou, não, vai para casa, você tem que ir para a clínica. Ele falou assim, eu vou, pastor. E daí em diante começou esse processo de recuperação. Na realidade, né? O Danilo mais me procurou do que eu procurei. Ele me parava, eu falei, não, Danilo, por que isso e tal? E assim, o que o Danilo falou tem uma base muito importante disso aí. É o seguinte, o dependente químico, ele se esquece de si, né? Então, o amor de Deus não existe para ele. Quando você é acolhido por pessoas que têm esse entendimento, você resgata isso de novo. Puxa vida, Deus me ama. É mais ou menos assim, o povo de Israel, né, sair da presença de Deus, aí novamente vinha o profeta, olha, o Senhor está, né, lembrava das coisas que o Senhor fazia por ele, que é a lembrança. Então a gente se bem a lembrança, puxa vida, Deus me ama. Mas aí é o seguinte, existe aquele fato de vir para a igreja. Como é que eu vou chegar na igreja? Eu estou todo quebrado, todo arrebentado, cheio de pecados, cheio de problemas, cheio de traumas. Né? A gente vai para a igreja. Chega na igreja, a gente é acolhido. Então a gente começa a resgatar aos poucos. Puxa vida, Deus me ama. E pessoas se interessam por mim. Se preocupa. Né? E aí depois a gente faz aquele movimento um movimento terapêutico, né? Agradeço o termo terapeuta, de se amar, né? E prosseguir no tratamento. É muito importante isso que o Dali falou, que essa intervenção foi ele que me procurou muito mais que eu procurei. Aí depois eu... Agora, o importante é que o primeiro passo foi dele. Ele quis, né? Ele quis. Porque eles falaram, vamos para a clínica. Eu falei, não, espera um pouquinho. Aí depois, não, peraí, não estou aguentando mais, não, preciso de ir. Porque, na verdade, o Fernando já esteve em outras clínicas, né? Sim. Então, assim, não é simplesmente ir para uma clínica que vai resolver o problema, né? Tem que saber o plano de trabalho dessa clínica. Ela tem estrutura para receber esse rapaz, essa pessoa que está procurando? Porque se não tiver, a chance de não ter recuperação é muito grande. Né? Pode ser até ignorância minha, Danilo, pastor Anderson, Fernando, mas ver o Fernando assim, com 9 meses de tratamento, é uma recuperação muito rápida, não? Ou eu que estou assim, que eu não sei, pastor? Tudo. Rápido e até mesmo assustador, né? Assustador. Eu vou até revelar uma coisa aqui. Ele chegava perto de mim, com a barbinha feita, cabelinho cortado, e chegava lá e falava, seu Danilo, como que eu estou hoje? Aí eu virava para ele e falei assim, você está embalado a vácuo, Fernando. De tão magro que ele estava, né? Então, assim, a mudança foi radical, né? Em 9 meses. E a gente sabe que Deus está na frente de tudo, pastor, mas o método, então, tá certo, é muito eficaz. Ou eu estou errada em ficar assustada aqui e achar pouco tempo?
Na verdade, Carol, quando nós falamos, né, de um indivíduo, não do dependente químico de uma substância, mas do indivíduo, da pessoa, como eu falei ontem aqui no Templo Central, no culto da família, o ser humano só precisa de 3 coisas básicas para ser feliz. Ele precisa ser amado, se sentir amado, ele precisa ser ouvido na essência, você se importar, ouvir a sua história, conhecê-la. E ele precisa ser inserido a um grupo, pertencer, se sentir parte de um grupo. E a maioria dos dependentes químicos, eles sofrem a marginalização por causa da dependência química. E aí são tantos adjetivos usados, maconheiro, cracudo, bandido, marginal, né, que ele começa a construir essa crença de que minha mãe já me abandonou, eu já perdi meu emprego, perdi minha família, eu já não tenho ninguém mais que se importa comigo, então eu sou isso mesmo. Eu sou isso mesmo, E aí ele se entrega a esse mundo, porque ele não consegue sair de lá. A maioria das drogas, né, elas têm, sobre os seus efeitos colaterais, algumas características em comum. Por exemplo, o crack, que era a droga que ele usava, é uma droga estimulante, estimula o sistema nervoso central e ela é altamente viciante. Pode viciar na primeira vez, dependendo do organismo da pessoa que ela usar a primeira vez. E o efeito dela é muito curto, então quando o organismo ele recebe essa quantidade de dopamina, de prazer no cérebro, e logo que o efeito acaba por ser curto, então o corpo começa a liberar adrenalina, um outro hormônio, e cortisol, o hormônio do estresse. Então ele fica o que a gente chama de fissura, craving, é um forte desejo e impulso por usar a droga, associado à abstinência. E aí o organismo cria o que a gente chama de tolerância. Ele acostuma com a droga. E aí então o cérebro diz que ele precisa aumentar as quantidades de droga num prazo menos, né, mais curto, com quantidades maiores, para poder atender aquela falta de dopamina quando ele está sem a droga. E olha só o que acontece, principalmente com crack e outras drogas estimulantes como a cocaína. É altamente estimulante. Quando acaba o efeito, é altamente depressora. A pessoa fica deprimida, angustiada, a pessoa fica irritada em algumas situações, a pessoa fica enjoada. E aí o que ele acredita que vai resolver aquele momento ali de angústia? Outra dose. E na verdade, o tempo entre as doses, vai diminuindo. É como se o seu organismo fosse acostumando, aí você acha que você já precisa de mais, vai aumentando a dose. Vai aumentando, até ele se tornar um usuário que a gente chama abusivo, nocivo ou disfuncional. Agora já não é mais ele usando a droga, é a droga usando ele. Então ele perde, como eu falei aqui no intervalo, uma parte importante do pré-frontal, que é aonde você tem o poder de escolha e a capacidade de controlar os impulsos. A droga sequestra essa área do cérebro. Então ele age mais pelo impulso e pelo instinto, porque por ser uma droga também comportamental, então está ligada à compulsividade. Por isso que precisa de terapias para ressignificar, né, esses hábitos e comportamentos. Lembra que eu falei no intervalo? O vício é um hábito repetido que transformou-se num comportamento compulsivo. E a linha é muito tênue entre o hábito e o vício. O usuário não percebe quando isso acontece. Quando ele passa do hábito para o vício, já instaurou-se o vício. E a gente estava falando antes do tempo. Esses 9 meses. Sim. Na verdade, nós lá na nossa comunidade terapêutica acolhedora, que não somos clínica, porque quando falamos clínica, precisa de retaguarda médica, né? Precisa de medicação. A comunidade terapêutica acolhedora, segundo a RDC 29 da Anvisa, ela não trabalha com o uso de psicotrópicos. Sim. A principal forma de tratamento é a convivência entre os pares, é a reprodução de um ambiente familiar saudável. Então, como terapeuta integrativo e complementar também, eu utilizo a fitoterapia no tratamento.
eu uso as ervas medicinais, as plantas medicinais, os óleos essenciais, a aromaterapia e os florais de Bex, São Germain e o de Minas. Então, nós utilizamos fitoterapia, né, para o tratamento. Salvo de algumas pessoas que precisam de uma retaguarda médica, um SOS, para outras comorbidades que são chamadas de doenças secundárias provenientes da dependência química, como transtorno de humor, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade e outros transtornos classificados pela DSM-5-TR, que é o Manual de Diagnóstico de Doenças de Saúde Mental, e o CID-10, Classificação de Doenças Internacional, que agora está, na verdade, na versão 11. Então, são esses dois manuais de diagnóstico que nos dão ali um parâmetro para nós sabermos o nível de uso, a gravidade e se ele já tem outras doenças, né, secundárias adquiridas. Então, nós lá trabalhamos com tratamento para 3, 6, 9 e 12 meses. Existem pessoas que já passaram por algumas comunidades terapêuticas, algumas casas de recuperação, clínicas, e elas não precisam ter um ciclo de 9 meses ou de 6 meses. Elas têm uma intervenção de 3 meses, que nós chamamos de PIR, Programa de Intervenção à Recaída. Ele não é um usuário que vai estar pela primeira vez como residente acolhido numa comunidade terapêutica. Ele é alguém que teve uma recidiva, uma recaída. Então nós vamos trabalhar agora, né, o PIR, um programa específico para intervenção à recaída. O que aconteceu, por que ele recaiu e ferramentas para ele não recair. Fernando passou pelo PPR, Programa de Prevenção à Recaída, e pelo PIR, porque ele também já é um residente. Então, Programa de Intervenção à Recaída. Então agora ele recebe todas essas ferramentas aliados, né, aos 12 passos, à palavra de Deus, aos devocionais, à espiritualidade, para manter essa recuperação. Então ele conclui o ciclo de 9 meses, mas ele ainda tem mais 3 meses, que a gente chama de a terceira fase, e vai receber todo o apoio através de reunião online, presencial e etc. E eu tenho certeza, Fernando, que você vai voltar, né, totalmente recuperado, se Deus quiser. E além disso, capacitado para ajudar outras pessoas, né, porque Deus, né, vai colocar na sua vida pessoas com esses problemas de dependência e você vai estar capacitado, né, para ajudá-las, para guiá-las. Muito bem. E você fez cursos lá, né? E pastor, que Deus continue te abençoando. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado. E continue usando a sua vida, a sua família. Muito obrigado. Seja forte e corajoso sempre. Deus Amém. te proteja. Recebo. E Danilo, Oi, Carol. eu sei que você faz muitas coisas aí boas. Ajuda o Fernando de várias maneiras. Tudo começou com essa amizade. Com essa amizade. E que Deus te abençoe e te proteja sempre. Amém, Carol. Eu quero deixar um versículo aqui, em Provérbios 18, 24, na versão NTLH. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Então, assim, o Fernando tem muitos amigos, né, que não duram, não fizeram nada por ele, e tem amigos que conseguiu enxergar essa necessidade dele. E de um pontapé inicial que foi ele querer, ele ganhou um novo ciclo de amizade, uma nova casa, né? E hoje está recuperado e pronto para servir, amar e servir. Sim. O reino de Deus é um reino feito de amigos. Isso. E com relação à amizade, tem muitos outros amigos também que contribuíram para isso. Para a Policlínica, por exemplo. Sim. Né, os meus amigos de serviço. O próprio Gelber também, que sempre falava comigo, que você conhece. Então, são pessoas que também contribuíram para isso. Muito bem. Que Deus abençoe a todos, né? Muito obrigado, Carol. Que possamos ser sempre fortes, corajosos e até a próxima edição.